Bom dia a todos os irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em todos os corações. Nós vamos mais uma aula, né? Estamos aproveitando esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, né? Para gravar essas aulas para a escola dominical. E com isso, uma oportunidade que nós temos, né, de nos aprofundarmos um pouco mais no conhecimento bíblico, né? Toda a nossa base de fé, ela está na Bíblia, né? Então, conhecê-la só pode nos trazer benefícios. Hoje, nós vamos abordar uma passagem bíblica em que Jesus ele cura uma mulher que tinha uma enfermidade e ela andava encurvada, e essa cura se dá num sábado, que era o dia sagrado do judeu, e aí gera uma reação, né? Então, nós vamos voltar a tratar desse conflito que Jesus acaba tendo com a liderança de sua época, e vamos tentar entender um pouco mais disso, né? Nós já pegamos várias passagens desse conflito. O último estudo, a gente mudou um pouquinho o foco, a gente falou sobre a parábola do semeador, a gente deixou essa questão de conflito, a gente analisou, né, num aspecto mais teológico. E hoje, a nossa proposta é que essa lição seja dada em duas partes, né? Hoje e o próximo domingo, e a gente vai analisar e tentar entender melhor a origem dos grupos políticos religiosos. Eu digo políticos religiosos porque a política e a religião era uma coisa só, praticamente, né? E nós tínhamos vários grupos com vários interesses diferentes, que em algum momento esses grupos entraram em confronto com Jesus ou com a mensagem de Jesus, não diretamente representantes desses grupos. A ideia é trazer esse aprofundamento, né, para que a gente, quando está lendo os evangelhos, a gente ouve alguns termos como herodianos, por exemplo, e a gente não, a maioria das vezes, a gente não faz a mínima ideia do que é isso, e aí a nossa compreensão bíblica fica um pouco superficial, né? Então, como eu já disse, nós estamos aproveitando esse tempo que temos no isolamento para gravar esses vídeos, né, onde a gente se aprofunda um pouco mais, e você vai ficar com esse vídeo gravado para rever depois, e aí usá-lo para fazer outras pesquisas, se você quiser se aprofundar ainda mais no tema, né? Então vamos lá, eu vou projetar a minha tela, como a gente sempre faz, né? E vamos, então, apresentar aí a lição desse domingo. Então, estamos aqui, essa é a nossa projeção, lições do Evangelho para a igreja, né? O sábado e sua importância para o judeu. A lição 10, né? Baseado em Lucas 13, de 10 a 17, né? Aqui ficou de 17 a 17, corrijam aí, de 10 a 17. Vamos dar sequência a mais um estudo de nossa série sobre os evangelhos. O objetivo geral é sempre o mesmo e não pode ser outro, né? A edificação do povo de Deus. Hoje iniciaremos mais um tema, a questão do sábado e a importância da vida. Tá?
A gente vai contrapor aqui a importância do sábado, a questão do sábado e a importância da vida. O sábado, ele representa, né, é a maior representação da religião judaica na época de Jesus, né? E como que a religião lida com a vida, né? Nosso desafio é propor um aprofundamento às Escrituras, para uma reflexão de nossa prática como Igreja de Cristo no mundo. Então, vamos lá, Lucas 13, de 10 a 17. Vamos para a leitura. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Até aqui. Bom, queridos irmãos, nós vamos falar sobre... Voltamos aos confrontos. Sinagoga, uma disputa por autoridade. Milagres que falam. O sentido existencial do milagre. Uma breve história do sábado. A religião e a vida, a relação do milagre com o sábado. Quando a religião trabalha contra o reino de Deus, anti-reino. Será que não andamos encurvados também? Então, esses são tópicos que serão contemplados pela nossa lição, que está programada para ser ministrada em 2 domingos. Bom, nós vamos falar agora sobre Jesus. Onde Jesus vivia e com quem. Eu sempre digo, queridos irmãos, que é fundamental que a gente sempre procure compreender a realidade em que Jesus estava inserido, né? Isso nos ajuda na interpretação e aplicação do relato bíblico para o nosso tempo, né? Compreender essa realidade é fundamental, senão a gente fica refém de determinadas interpretações que estão comprometidas com interesses que nem sempre são os interesses bíblicos, né? Então, a realidade é sempre
fundamental. Realidade é sempre fundamental na compreensão. É claro, né, que a gente, né, por ter tido a oportunidade de fazer o curso de teologia, de aprofundar, a gente sempre tem em mente, na hora que vai ler as escrituras, algumas informações. Por isso que nós temos a nossa escola dominical e a oportunidade do estudo bíblico, que é onde a gente transfere ou a gente compartilha, a gente divide com a igreja um pouco do que a gente tem, né? E aprende com a igreja com o que ela tem também. Então, vamos lá, vamos tentar compreender um pouquinho a realidade política e religiosa de Israel. Como eu expliquei para vocês, né? Política e religião era uma coisa só na época de Jesus. E isso a gente vai entender que fazia muito mal. Também como fez muito mal na Idade Média e como faz muito mal hoje na nossa sociedade essa questão da religião se preocupando em avalizar governos, né? É uma coisa sempre muito perigosa, porque nós vamos ver ao longo do nosso estudo que nem sempre a religião esteve a serviço da divindade que ela professa servir. Então, no nosso caso, a religião cristã, nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, mas nem sempre, infelizmente, a religião cristã se demonstrou comprometida com Cristo. Mas vamos voltar aqui ao século I, onde Jesus vivia e com quem vivia. Bom, a composição política religiosa de Israel. Haviam grupos bem conhecidos em Israel que alguns são identificados na Bíblia, né? A gente tem informações deles, e a gente não tem uma informação direta no texto bíblico, mas nós sabemos que existiu. Tá? Então, os herodianos, os saduceus, os escribas e fariseus, os zelotes e os essênios. Tá? Os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram os apoiadores de Herodes. Tá? Os apoiadores de Herodes. Como assim, os apoiadores de Herodes? Por que Herodes precisava ter um grupo de apoiadores diretos? Geralmente, você tem um partido político, religioso, que leva o seu nome quando você tem dificuldade de firmar a sua legitimidade diante da população ou diante da sociedade, né? E por que Herodes tinha essa dificuldade para manter a sua autoridade, manter o seu domínio? Nós vamos ver que os herodianos e os zelotes, eles eram inimigos, tá? Eram grupos inimigos que batiam de frente um com o outro. Bom, vamos lá. Eu vou aqui passar de uma forma mais simples e mais rápida, né? Porque cada tópico que eu falo aqui, a gente teria condições de fazer uma aula só disso, para entender, né? Os herodianos,
era um partido político de pessoas que estavam ligadas a Herodes e que lutavam para dar sustentação governamental a Herodes. Tá? Sustentação ao governo, ao reinado de Herodes. E da onde surge Herodes? Por que Herodes precisava desse grupo para lhe dar sustentação? Porque Herodes, para a grande maioria da população de Israel, não era o rei legítimo. Ele havia assumido ou ascendido ao reinado de uma forma ilegítima, um golpe de Estado. Nossa, pastor, mas falando em golpe de Estado lá na época de Jesus, sim, bem antes de Jesus, inclusive, um golpe de Estado. E a gente vai entender a história. Nós tivemos, muito antes do Império Romano, nós tivemos o Império Grego, né? O Império Grego. Ou heleno. Tá? E como esse Império Grego, ele trouxe uma grande expressão histórica, uma personalidade histórica muito conhecida, que virou até filme e foi interpretado por Brad Pitt, Alexandre Magno. Alexandre Magno, ou mais conhecido como Alexandre o Grande. Tá? Ele era macedônio e liderou o Império Grego. Os gregos, eles traziam consigo toda aquela tradição filosófica, a filosofia. Tá? A filosofia, ela tem origem entre os gregos. E como grandes representantes dessa filosofia, nós temos nomes importantes que são conhecidos e são estudados até hoje. Sócrates, que não é o jogador de futebol, né? Uma brincadeirinha aqui. Sócrates, Platão, e o terceiro nome aí dos principais nomes, Aristóteles. Né? Então, nós temos aqui da onde vem o Império Grego, que é importante essas informações, ainda que assim uma passada rápida para vocês entenderem os conflitos para chegar até o momento de Jesus. Eles eram apegados à questão da cultura grega, a cultura do conhecimento, a cultura da filosofia. E essa tradição, ela foi se perpetuando na história. Quando o Império Grego entrou em crise, surgiu o Império Seleucida. E o Império Seleucida, que manteve culturalmente a ideia do Império Grego, o Império Seleucida passou a dominar na região. É um nome estranho, tá? Não precisa se preocupar em decorar, é só para entender. Os Seleucidas. E os Seleucidas tinham como imperador Antíoco IV.
Antíoco IV. E o que Antíoco começou a fazer? No ano de 167 a.C., olha só, 167 a.C. Então, para você saber quantos anos tem isso, você pega o nosso ano atual, 2020, mais 167, né? Que é para chegar lá nessa época. Antíoco, ele proibiu na região da Judéia, tá? Na região da Judéia, e na região da Judéia estava Jerusalém. Na região da Judéia, Antíoco IV, ele proibiu as práticas do judaísmo. Ele proibiu as práticas do judaísmo. E ele queria um império que fosse culturalmente uniforme. Tá? O que é culturalmente uniforme? O que é um uniforme? Uniforme é um padrão, né? Quando a gente fala de usar uniforme na escola ou no trabalho, é todo mundo vestido igualzinho. Uniforme, uma forma única. Única forma. Uniforme. Então, ele queria, né, que toda a região dominada pelos Seleucidas, que venceram os macedônios, que derrotaram Alexandre, né? Alexandre havia morrido, derrotaram os seus descendentes, né? Ele queria que tudo fosse uniforme, então ele proibiu as práticas judaicas, que se diferenciavam das demais práticas dos outros povos no Império. Os judeus sempre tiveram uma característica muito peculiar de se comportarem, de se relacionarem, de viverem. E nós precisamos lembrar que os judeus, eles haviam voltado da Babilônia, lá atrás. Eles foram libertos da Babilônia pelo rei Ciro e trouxeram consigo a sua tradição ainda mais fortalecida. E Antíoco não aceitava isso. Então, ele gerou uma grande revolta entre os judeus. Além disso, Antíoco acendeu o barril de pólvora, quer dizer, já havia uma insatisfação. Ele acendeu o barril de pólvora quando ele passou a exigir que a estátua de Zeus, a estátua de Zeus, quem é Zeus? Todos sabem. Na literatura mitológica, Zeus é o grande deus grego, né? O chefe dos deuses. Eles eram politeístas, né? Lembra que eu falei que a cultura grega foi se perpetuando ao longo da história? E Zeus era uma divindade, né? Chefe dos outros deuses. E ele queria, então, que a estátua de Zeus fosse colocada no Templo de Jerusalém. Tá? No Templo de Jerusalém. Que templo é esse? Aquele templo que começou a ser reconstruído na época de Esdras e Neemias, né? A reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução do templo. Esdras e Neemias. Então, quando Antíoco IV ele faz essa empreitada para proibir as práticas judaicas, para tentar promover uma uniformização cultural e religiosa,
E aí ele exige que a estátua de Zeus seja colocada no templo de Jerusalém, sabendo que a fé judaica sempre foi uma fé monoteísta, que sempre adorou a um único Deus, e esse Deus não era representado por imagens, ele era representado pela Arca da Aliança, que, segundo a tradição, ficava no Santo dos Santos. Aí então gera uma revolta, que nós chamamos de revolta dos Macabeus. Tudo isso, irmãos, eu estou contando rapidinho para vocês, para que vocês entendam por que Herodes não era reconhecido como rei legítimo. Então, nós temos aqui, vocês já ouviram falar esse nome, quem é mais curioso na Bíblia já ouviu falar desse nome, os Macabeus, a revolta dos Macabeus. Eles se organizaram como exército, enfrentaram os Seleucidas e derrotaram o Império Seleucida, derrotaram Antíoco, e aí deu início ao que nós chamamos da dinastia Asmonéia. Opa, meio ruim de escrever aqui. Dinastia Asmonéia. Então, essa dinastia, né? Quando a gente fala de dinastia, a gente sabe o que é, né? É uma família que ascende ao trono e os descendentes desta família vão assumindo o trono. Nós tivemos uma dinastia no Brasil, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Nós tivemos a dinastia davídica, que foi Davi, Salomão, filho de Davi, Roboão, filho de Salomão, né? Que era a chamada dinastia davídica, que era a herança de Davi. Então, os Macabeus derrotaram Antíoco e o Império Seleucida, libertaram Israel e iniciaram a dinastia Asmonéia, que era reconhecida pelo povo de Israel. E essa dinastia, ela tem início com Simão Macabeu, né? Simão Macabeu. Essa dinastia, ela tem início com Simão Macabeu. A dinastia Asmonéia, ela então vai governar sobre Israel, né? Vai reinar, né, sobre Israel. E Israel então vai viver mais uma vez um período de libertação, um período de autonomia. Porém, queridos irmãos, durante esse período da dinastia Asmonéia, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ascensão dos romanos, que eles já estavam, inclusive na época de Antíoco, Roma já vinha em ascensão. Então, a ascensão dos romanos tem tudo a ver com Herodes, e a gente vai entender já já. Mas nós podemos enxergar aqui no Asmoneus, ou na dinastia Asmonéia, a origem, ou a gênesis, ou o embrião
de alguns grupos que atuavam na época de Jesus. Essênios, zelotes, fariseus e, de uma certa forma, herodianos. E nós vamos entender por isso. Por que isso? Tá? Então, quando Roma começou a ganhar muita força, ela entrou em confronto com a dinastia dos Asmoneus. E Herodes não dá aqui, irmãos, para a gente detalhar tanto, tá? A gente não tem tempo para isso, mas só para vocês entenderem. Herodes acabou se aliando a Roma, foi considerado um traidor, tá? Ajudou Roma a derrotar a dinastia dos Asmoneus e, em troca, tornou-se rei em Israel. Mas um rei que nós chamamos de rei vassalo. Vassalo. A partir disso, grupos como zelotes e herodianos tornam-se fortes a partir desse momento. Vamos explicar o que é um rei vassalo. Um rei vassalo é aquele rei quase que está ali só de enfeite. Quem manda é o primeiro-ministro. A gente vê muito isso. Quem manda é o primeiro-ministro. Mas você tem o rei lá para aparecer publicamente, para levar as honras, né? Então, estava lá Herodes. Herodes era um rei conveniente a Roma. Ele ajudou Roma, ele cooperou com Roma para que Roma dominasse Jerusalém e Israel. Em troca, ele recebe o reinado, o trono de Jerusalém, e aí ele se torna Herodes o Grande. Tá? E quem é esse Herodes? É o Herodes dos evangelhos no início, quando do nascimento de Jesus. É o Herodes que manda matar as criancinhas. Que aí ele morre, o anjo avisa José, e José volta com Jesus e Maria do Egito, porque Herodes havia morrido. Esse Herodes aqui, que ele assume o trono em 37 antes de Cristo e governou ou reinou por aproximadamente 40 anos. Tá? Aproximadamente 40 anos. Então, com isso, a gente percebe que Herodes, ele era o rei ilegítimo, porque a dinastia que estava vigorando era a dinastia Asmoneia, que foi destronada por Roma com o apoio de Herodes.
Aí Herodes, ele vai se casar com uma descendente asmonéa para encontrar legitimidade para o seu trono. Legitimidade. Além disso, Herodes vai atuar em algumas frentes populistas. E uma delas, que Herodes vai avançar muito, é na conclusão do, quem sabe o quê? Na conclusão do templo. Tá? Na conclusão do templo. Então, Herodes, ele parte por uma série de ações populistas para tentar conquistar o povo, uma vez que ele não era legítimo. Então, casar-se com uma descendente dos asmoneus e tornar uma descendente dos asmoneus a sua rainha era uma ação populista. Fazer uma grande empreitada para terminar o templo de Israel, o templo de Jerusalém, era uma ação populista para tentar conquistar e trazer o povo. Devido a essa falta de legitimidade, Herodes se rodeou de soldados e de pessoas que davam apoio e o defendiam, que eram os herodianos. Tá? Os herodianos, que, por sua vez, davam apoio a Roma, porque Herodes era um rei sustentado por Roma. Quem era o então primeiro-ministro, o representante romano que limitava os poderes de Herodes? Na época em que Jesus morre, esse representante romano, que já não era mais Herodes o Grande, mas sim os seus filhos, né? Herodes Antipas, né? Quando Herodes morre, o reino é dividido em 3 partes, né? 3 dos seus filhos assumem o reino, mas a região da Judéia, que era sempre uma região problemática. Vocês lembram quando eu falei que a revolta contra o Império Seleucida começou na Judéia? Na Judéia, você tinha um governador romano, e na época de Jesus, esse governador romano, ele era quem? Pilatos. Não era rei, mas era quem mandava. Pilatos. Por isso, Herodes e os seus filhos eram reis vassalos, porque, de fato, quem mandava era Roma. Essa configuração que nós passamos aqui a vocês, ela permite com que a gente entenda outros grupos também que surgiram e que nós falamos aqui. Vamos lá. Então, nós já falamos dos herodianos, grupo que se organizou em torno de Herodes e da sua sucessão, que davam apoio aos romanos e tentavam dar legitimidade ao reinado de Herodes e seus filhos, que não era reconhecido como legítimo. Os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram os novos macabeus. Tá? Que
não aceitavam, em hipótese alguma, Herodes como rei. Por isso que eu disse que zelotes e herodianos, eles eram inimigos, tá? Porque os zelotes não aceitavam os herodianos, não aceitavam Herodes como rei, não aceitavam a dominação romana. Só que os zelotes, como eu falei, os novos macabeus, eles eram grupos revolucionários e que matavam quando era necessário. Eles eram assassinos, né? Eles tinham uma causa: resgatar Israel para Deus, usando a força. Por isso que a mensagem de Jesus ela vai ter impacto, né, com todos esses grupos. Tá? Com todos esses grupos. Tá? Então, os zelotes eram grupos revolucionários ou guerrilheiros. Eu acho que os zelotes eles estão mais próximos do termo guerrilha, né? Eles queriam, a exemplo dos macabeus, eles queriam organizar uma guerra contra Roma. Eles achavam que podiam organizar uma guerra contra Roma, assim como foi na época dos macabeus contra os seleucidas. Tá? E aí nós temos uma teoria muito interessante que Judas era um zelote e que ele traz Jesus com a intenção de despertar uma revolta popular. E aí, diante da revolta popular, os zelotes poderiam usar essa revolta para organizar um exército e partir para uma guerra para expulsar os romanos. Tá? Então, essa é a essência. Então, nós já explicamos aí os herodianos e os zelotes. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Vocês lembram que quando Israel foi resgatado da Babilônia pelo rei Ciro, eles voltaram reafirmando a sua lei e as suas práticas. Quando o Império Seleucida, através de Antíoco, tentou uniformizar culturalmente Israel, surgiu um grupo chamado, reconhecido como os Hassidins. Os Hassidins. E há teorias históricas de que esse grupo dá origem aos fariseus. Os Hassidins, a origem do nome vem de pureza, ou puros. Puros, né? E aí eles resistiram à influência cultural de Antíoco IV, deram apoio aos macabeus, e com todo esse desenrolar histórico que a gente falou, eles sobreviveram, e na época de Jesus eles eram passaram a ser conhecidos como fariseus. Tá? Fariseus. E a palavra fariseus, ela é uma palavra que significa separados. Tá? Separados. Então, os fariseus, tudo indica, eles têm a sua origem nos Hassidins, né? Eles têm a sua origem nos Hassidins, e aí eles ganham, na época de Jesus, eles são conhecidos já como fariseus, eles têm uma certa autoridade, né, na região da Palestina, mas não em Jerusalém. Tá? Eu vou explicar já a diferença de Jerusalém. Eles são separados.
eles são inimigos de Roma. Os fariseus são inimigos de Roma, tá? Eles são inimigos de Roma, originários lá nos Hasidins, que reagiram contra a influência cultural. Roma também adotou a cultura grega, tá? Roma também adotou a cultura grega. Então havia uma influência helenista, muito forte entre os povos dominados por Roma. Na época de Jesus, o domínio romano já havia estabelecido, né? Como eu falei, através Herodes foi uma pessoa que ajudou essa dominação romana em Jerusalém, e havia uma influência cultural helênica muito forte. Tanto é que a língua comercial em toda a região romana era o grego. Era a língua grega. E aí nós falamos, irmãos, o Novo Testamento, ele foi escrito em qual língua? Já falei, já dei aula sobre isso. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Tal era a influência helênica. Helênica na cultura e na vida dos povos dominados por Roma. E essa influência helênica, ela vem desde lá de trás de Alexandre o Grande, tá? Os fariseus resistiam a essa influência cultural. Então, os fariseus eram igual aos zelotes? Não, porque os fariseus, apesar de serem inimigos e contra a dominação romana, os fariseus, que eles têm a sua origem nos Hassidins, puro, né, pureza, eles culpavam o povo da Galileia, que sofria uma influência grega muito grande. Então eles diziam que, graças aos pecados, por não seguirem a lei, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, por não seguirem a lei, graças a esses pecados, Deus puniu Israel com a dominação romana. Olha o raciocínio, entendem o raciocínio dos fariseus? Os zelotes eram contra os romanos. Os zelotes, eles queriam expulsar Roma através da guerra, através da arma. Os fariseus, eles eram contra os romanos, mas eles entendiam que Roma era um instrumento de Deus na punição por conta dos pecados do povo. O problema é essa concepção de pecado a partir do princípio farisaico, tá? Então, vejam bem que os religiosos, eles estão sempre evocando o termo punição divina. Então, o religioso, ele adora o termo punição. E isso não é de hoje, né? É de muito antigo, como a gente vê, tá? Os fariseus, eles eram apegados à lei. Mas que lei? Né? Que lei que eles eram apegados, os fariseus? Tinha a lei mosaica, tá? Que é a lei mosaica, que ela está no Pentateuco. Tá? A lei mosaica. E que é o Decálogo.
Decálogo. Tá? Decálogo. Pastor, que palavras difíceis são essas? Lei mosaica. Mosaica vem de Moisés. Isso é tranquilo. Moisés. Né? Pentateuco. Penta é o quê? O Brasil, ele é o quê do mundo? O Brasil é pentacampeão do mundo, não é? A Copa Penta. 5. Pentateuco. Os 5 livros da lei. Então, o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, tá? É bom que a gente vai fazendo esses ganchos, irmãos, que aí a gente vai aprendendo um pouco mais, né? A Torá, o que é a Torá? A Torá é o livro sagrado do judeu. E os judeus falam o quê? Que a Torá é lei, históricos, poéticos e profetas. Ou eles resumem como lei e profetas, que é o nosso Antigo Testamento. Tá? Então, a Torá, para os judeus, o livro sagrado dos judeus, é o nosso Antigo Testamento, porque eles não reconhecem o Novo Testamento. Então, o livro sagrado dos judeus é o nosso Antigo Testamento. E a Torá, ela é composta pelo Pentateuco, pelos livros históricos. Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias, Ruth, Esther. Esses são os livros históricos, que eles têm ali a história do povo de Israel. Então, a lei, os históricos, os poéticos ou sapienciais, livros de conhecimento, de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos ou Cantares, Jó, né? E os proféticos, os livros dos profetas, tá? Que aí vai de Isaías, né, até Zacarias. Tá? Então, essa é a composição dos livros sagrados, do livro sagrado do judeu. Então, quando nós falamos em lei, nós estamos aqui no Pentateuco e no Decálogo. Tá? No Pentateuco e no Decálogo. O que é decálogo? Pastor, que palavra difícil. Deca. O que é deca? Penta é o quê? Penta é o quê? Penta é 5. Né? Penta é 5. E deca? Deca é 10. Logo vem da palavra logos, né? Palavra. Então, deca é 10. São o quê? Os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20, tá? Os 10 mandamentos. Tá bom? Deca, 10, tá bom? Então, para Jesus, a lei está aqui no Decálogo. Por isso que ele fala, não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Então, pastor, se os fariseus defendiam que o povo tinha que cumprir a lei, e Jesus disse que vem para cumprir a lei, por que Jesus
ele faz oposição aos fariseus. E uma dura oposição aos fariseus. Por quê? E aí, então, irmãos, que a gente vai entender um pouquinho falando aqui sobre os fariseus. Então, nós tínhamos a lei. Só que, ao longo do tempo, começando lá com os Hassidins, criou-se o que é conhecida como Halaká. Halaká. Aliás, a Halaká, ela precede os Hassidins, né? Ela precede os Hassidins. E nós vamos entender o porquê que elas precedem os Hassidins. A Halaká, ela tem a sua origem. O que é Halaká? Halaká são códigos, tá? Códigos ou regras, tá? Ou preceitos. Preceitos. Preceitos, tá? Que foram criados. Então, a Halaká é isso aqui. Que foram criados em decorrência da lei. Então, você tinha a lei. Aí, para cada lei, foram se desenvolvendo uma série de códigos, regras, preceitos, que Jesus chamou de humanos. Preceitos humanos. Tá? E Jesus não reconhecia esses códigos e esses preceitos como sagrados. Tá? Jesus não reconhecia esses códigos e esses preceitos como sagrados. Não reconhecia. Esses códigos, eles vêm lá, quando, olha só, rapidinho aqui, né, para a gente evoluir. Quando o povo voltou de Israel, voltou da Babilônia, eles voltaram como para reconstruir Jerusalém. E eles encontraram lá outros povos que durante os 70 anos de exílio da Babilônia, quem ficou abandonado lá na região se misturou com outros povos e desenvolveu outras culturas, outras práticas, coisas diferentes. Então, eles foram desenvolvendo esses códigos, preceitos, regras de como o povo judeu deveria se comportar. Então, a Halaká, ela está relacionada à regra de comportamento. A regra de comportamento, como o povo devia se comportar, né? E aí ela vai se desenvolver com os Hassidins, né? E sempre na tentativa de você proteger a sua cultura contra a influência de culturas estranhas. E os fariseus vão trabalhar muito isso. Isso se torna para os fariseus um motivo de desprezo aos demais. Então, os fariseus, como o nome significava separados, eles tinham verdadeiro desprezo pelos outros, que não cumpriam a Halaká. A Halaká, ela era estudada nas escolas judaicas, mas boa parte do povo não tinha acesso a essas escolas. Então, você tinha duas tradições em Israel. A tradição, né, dos fariseus, a lei, e você tinha a tradição
profética, que era uma tradição mais difundida entre os pobres, tá? Entre os pobres. Aí a gente vai entender um pouco os essênios, tá? Então, com isso, queridos irmãos, a gente chega aos fariseus e começa a entender os fariseus. Então, percebem, né? Para resumir, os fariseus, eles eram apegados à lei, mas eles trabalhavam e davam a halakha, aqueles códigos, preceitos e regras de comportamento, o mesmo peso da lei mosaica. Tá? Vamos lá, por exemplo, né? Paulo falou das mulheres lá que não podiam cortar o cabelo, lá em Coríntios. Aí você pega e desenvolve isso, né? Não pode cortar o cabelo. E aí você diz que, olha, você só pode cortar as pontas tantos centímetros. Isso é uma halakha. É um preceito, é um código, é uma regrinha de comportamento. Não é uma lei. Né? Um exemplo, tá? Um exemplo. Esse negócio de cortar o cabelo, já expliquei bastante, não tem nada a ver, mas eu queria só mostrar para vocês que, para as igrejas que se apegam à questão do cabelo, elas têm o cabelo como a lei. E aquelas regras de quanto você pode cortar, quantos dedos você pode cortar, se pode cortar só as pontas, tá? Não sei o quê. Se a mulher pode usar saia, quantos centímetros a saia tem que... Isso aí são halakhás, preceitos humanos. Tá? Regras de comportamento. E eles davam a essas regras de comportamento o mesmo peso da lei mosaica. E o pior de tudo, que as pessoas eram desprezadas e condenadas por não cumprirem essas regras de comportamento. E Jesus, ele rejeitou a halakha. Por isso, os fariseus se opuseram a Jesus. Os fariseus se opõem a Jesus porque os fariseus, eles têm a sua autoridade, que nós vamos falar sobre isso, autoridade que é um termo muito importante. Os fariseus têm a sua autoridade fundamentada na halakha. Na halakha. Tá? Na halakha. E quando Jesus rejeita a halakha, ele, ao mesmo tempo, ele destrói a autoridade dos fariseus. Por isso, os fariseus se opõem a Jesus. Tá bom? Não sei, irmãos, talvez tenha sido até uma aula hoje um pouco mais cansativa, mas eu não queria que você visse desse jeito, mas eu queria que você visse como uma oportunidade de você entender aquelas coisas que não estão escritas nem sempre na Bíblia, mas que são importantes para entender a Bíblia. Ajudam a entender a Bíblia, né? Ajudam com que você faça uma leitura, né? E tenha condições de ter uma interpretação mais próxima da realidade que a Bíblia nos traz. Tá bom? Então, é isso. Hoje nós vamos ficar por aqui, tá? A gente acabou aprofundando bastante. Na semana que vem, nós vamos concluir essa análise dos grupos e vamos analisar o milagre em si. Entender o milagre de Jesus, que ele tem uma mensagem maravilhosa, tá? Mas a gente tem que entender essa questão dos grupos para entender por que Jesus encontrou tanta oposição na sua época.
tá? Tanta oposição na sua época, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os saduceus e sobre os escribas e entender os essênios, tá? E depois a gente vai partir aí para o texto em si que nós lemos e depois vamos falar, dar uma aula sobre o sábado. Então, provavelmente, a exemplo da última lição, nós vamos ter 3 domingos para essa lição, tá? Então é isso. Eu espero, né? A gente prepara a lição, né? A gente prepara a lição com a expectativa, né? Com a expectativa de que a gente esteja, de uma certa forma, contribuindo com a igreja. Tá? Então, se de repente a aula foi, né, cansativa, se vocês acham que ela não está, esse tipo de informação não está agregando, comente, me mande mensagem, comente no grupo, né? Com certeza a gente pode mudar o foco. É que eu, particularmente, irmãos, eu gosto muito de ter uma igreja, ter uma escola dominical rica em informações. Informações que a gente entende que são importantes para a gente compreender os evangelhos. Porque esse ciclo de estudos que nós iniciamos lá atrás, a nossa proposta foi o quê? Lições do evangelho para a vida da igreja. Então, a gente precisa entender o evangelho e conhecer as tensões políticas, religiosas que envolviam ali o meio onde Jesus convivia e o que Jesus enfrentava, nos ajuda a entender até o milagre. Então, essas informações todas, aparentemente, você pode achar que não te serve de nada. Pelo contrário, você vai ver que a hora que a gente entrar domingo que vem na leitura novamente do texto bíblico e ver por que a reação daquelas pessoas, aí você vai ver, puxa, como aquelas informações ajudam e nos dão uma nova ou uma diferente ótica para a gente ler Jesus, né? Para a gente ler Jesus, tá? Então é isso, eu espero que tenha ajudado e certamente no próximo domingo a gente vai trazer ainda algumas informações complementares, mas vocês vão ver que essas informações enriquecem a leitura de Jesus nos evangelhos, tá bom? Deus abençoe, um ótimo domingo. Se não tiver bom, se vocês entenderem que, né, que seria melhor a gente tentar mudar o foco, por favor, me falem, mas, irmãos, escola. E o que é escola? Escola é para aprender. E aprender, eu entendo que é isso. Nós estamos aprendendo, né? Aprendendo. E informações que eu tenho certeza que serão muito úteis para a nossa leitura da Bíblia, para a nossa leitura dos evangelhos. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos.